um sistema de duto de insuflamento e outro de exaustão. E eu vou entrar na tab de cálculo de perda de carga para responder essas perguntas. Então, a primeira pergunta é: se tem, qual é a norma por trás dessa fórmula, das fórmulas de perda de carga? E essa aqui é a norma, é uma norma alemã, DIN EN 13779. A segunda pergunta que foi levantada é se existe alguma certificação para esse cálculo. E a resposta é que não existe uma certificação, mas esses cálculos eles cumprem essa norma DIN. E aí, para finalizar as perguntas levantadas sobre o cálculo de perda de carga, o que é levado em consideração nesse cálculo? A primeira pergunta é se era manter a perda de carga constante. E não é esse o caso. A outra seria manter a velocidade constante ou utilizar como metodologia C, como a utilizada na lei de Kirchhoff. E nós podemos, a resposta é que na perda de carga, nesse cálculo que nós temos no DDS, pode ser cumprida dessas duas formas, ou com velocidade constante, ou com a resistência constante. E aí dá para mostrar aqui que depende do tipo de cálculo, ou nominal ou balanceado. Se eu clico aqui nesse nominal, a perda de carga fica com média de 295 e a gente consegue ver que a velocidade tende a ser constante. Vocês conseguem ver o meu mouse? É possível ver o mouse? Mas aqui, ó, nessa tab, é possível ver que a velocidade tende a ser constante. E se eu coloco como balanceado, a velocidade fica variada, mas eu tenho a perda de carga diminuindo. E os elementos estão sendo alterados no volume balanceado, bem alterado. E também a velocidade, como eu disse. Então, essa seria a resposta. Dá para utilizar as duas opções. Mas não a de perda de carga constante. Ainda não. A próxima coisa que será feito aqui nesse mesmo projeto, alguns dos colegas disseram que utilizam o Trace 700 da Trane para fazer cálculos de resfriamento, de climatização. E então nós pesquisamos para ver como o DDS se comportaria para continuar utilizando o Trace 700 para ser feito os cálculos de climatização. Então, o que pode ser feito? A arquitetura ela pode ser desenhada no DDS, como foi mostrado anteriormente, ou pode ser importado de FC, caso a arquitetura tenha sido feita ou em Vectorworks, ou em ArchiCAD, ou qualquer outro programa de arquitetura. Quando essa arquitetura é importada para o DDS, esses elementos são convertidos em elementos DDS. E eles podem ser exportados em GBXML. Esse é o arquivo em que o DDS pode se comunicar com o Trace 700. Então eu vou fazer um breve exemplo de que tipo de informação pode ser importada pelo Trace e utilizada para fazer os cálculos de climatização.
Então, estando em um pavimento, eu vou clicar para converter em XML. Vou colocar aqui o nome de Abrava. E vou colocar nessa pasta apresentação Abrava. Eu tenho aqui o Trace 700, mas é uma versão trial. Então eu não consigo ter acesso a todas as funções, mas dá para verificarmos que tipo de informação será aberta ou importada. Eu vou abrir um novo projeto. E vou importar o GBXML. Aqui já é uma informação do Trace, só vou clicar OK. E como é uma versão trial, eu só consigo importar até 20 espaços ou cômodos. Posso ver que aqui nos espaços criados, eu já tenho o nome ou a descrição de um espaço e informações das paredes que pertencem a esse espaço. Como não dá para a gente ficar vendo todas as informações por aqui, vai ser um pouco complexo, eu vou utilizar o viewer do DDS para a gente visualizar as informações desse arquivo XML. Eu vou abrir com o viewer do DDS. E essa é uma representação 3D do arquivo XML. E nessa aba nós podemos ver algumas informações que foram exportadas para o XML, sendo uma delas a localidade, a elevação, as azimuths da localidade, o tipo de espaço ou de edificação, a área total, e aqui no primeiro espaço, onde eu já tenho a descrição do meu espaço que eu coloquei, eu tenho a área, volume, temperatura, número de pessoas que eu imputei, e essas informações estão zeradas. Então, somente essas informações nesse momento seriam inseridas ou exportadas para XML para serem utilizadas em Trace 700 ou outro software de climatização. Essas informações, como eu disse no DDS, podem ser inseridas ao se criar os cômodos. E tem isso com relação aos cômodos, mas tem mais coisas aqui que eu esqueci de mostrar, que é com relação às paredes, piso e laje, que é o coeficiente térmico que eu tenho de cada parede. Aqui. Também é exportado. Então essas são as informações que podem agregar valor ou diminuir o tempo de edição de informação dentro do Trace.
Tem alguma pergunta, Davi, com relação ao que foi mostrado, ou pode tocar Acho para que nós frente? podemos, não, acho que nós podemos continuar. O pessoal está acompanhando aqui. Qualquer dúvida já sabem como utilizar Tab Questions e a chat. Nenhuma pergunta relacionada ao que está sendo apresentado, não. Eu acho que Maravilha, pode continuar então, Felipe. maravilha. Então, o que eu vou mostrar agora é um case com o colega Miguel Ferreiros, isso, né? Miguel Ferreiros. Ele conversou comigo pessoalmente, ele queria utilizar o DDS da seguinte forma. Ele tem um parceiro que trabalha com, se eu não me engano, SolidWorks. E ele tem a possibilidade de exportar essa informação, o parceiro dele, para DWG 3D. Ele queria utilizar o projeto dele no DDS e fazer compatibilização com o parceiro dele que está trabalhando com SolidWorks. Então, o que eu sugeri para ele, e eu vou mostrar, é uma forma de se aplicar o DDS com um parceiro que não utiliza o mesmo software e nem mesmo o IFC, é o que nós vamos fazer agora. Eu vou criar um projeto novo, vou colocar o nome de apresentação à Brava. E a primeira coisa que eu vou fazer nesse projeto é inserir o arquivo DWG, que foi enviado pelo parceiro do Miguel Ferreiros. Agora eu vou tornar possível que esse objeto, esse arquivo 3D, esse modelo, possa ser visto em 3D. Vocês podem ver que algumas geometrias, algumas linhas foram inseridas aqui. Vou fechar. Ok. E agora eu já tenho um modelo 3D do DWG criado. Pode ser visto aqui. Ele está com uma cor meio esquisita. Eu vou alterar as cores. Pronto. Nós temos um modelo aqui. Agora imaginem que nós vamos começar a projetar dentro do DDS, utilizando como base esse modelo 3D, vindo do SolidWorks. Ô, Felipe, Sim, eu tenho uma pergunta de um associado aqui relacionada ao desenvolvimento das paredes, né? Sobre a questão das paredes. Eu acho que talvez você possa mostrar, aproveitando essa referência que você tem. A pergunta é relacionada ao seguinte: se quando é desenvolvido ou criadas as paredes e os pisos, é necessário definir todos os materiais ou apenas o fator U de cada material? então, vou criar um pequeno espaço aqui. Eu vou para a tab de Building, onde eu posso criar um perímetro externo. E minha caixa de diálogo já vem aqui perguntando que tipo de piso que eu quero. Esse tipo de informação, a princípio, não leva em consideração o tipo de material que eu estou utilizando, somente o coeficiente térmico. Mas, posteriormente, nós podemos colocar, sim, que tipo de material que nós estamos utilizando. Deixa eu fechar isso aqui.
Ok. Eu tenho aqui materiais. E aí, no meu piso, eu posso colocar que tipo de material que é. Então eu posso posteriormente alterar aqui o material padrão para parede e aqui material padrão para teto ou laje. E aqui piso. É essa a informação que dá para inserir aqui. Ok, obrigado, Fê. Eu vou tirar agora esse projeto. Então vamos imaginar agora que nós vamos iniciar um projeto para compatibilizar. E eu vou começar com... Eu quero utilizar esse Energy Recover. E eu vou colocar a uma altura de 2,80, imaginando que estivesse acima do forro. Eu vou colocar nesse quarto. E eu vou começar a desenhar um duto de insuflamento. E eu vou desenhar seguindo qualquer ordem aleatória, só para mostrar o caminho que eu vou seguir. E pronto. Ok. Agora em 3D, vamos imaginar que eu quero ver como está, aonde está passando esse duto. Eu quero deixar esse modelo transparente para ajudar a minha visualização. É onde que está passando esse duto. E eu quero mostrar isso aqui para o meu parceiro, que não tem um DDS. Eu venho aqui na barra de ferramentas e vou utilizar a ferramenta Beam Collaboration Format. Eu vou clicar para pegar essa imagem que já está na minha tela. Cliquei Enter e copiou. E eu, FF, quero que seja verificado. Verificar. Olá, verifiquem se está correto. E agora eu vou enviar isso para o meu parceiro. Como nesse caso eu estou falando comigo mesmo, eu vou só salvar isso aqui no meu desktop, na pasta apresentação Abrava. E vou colocar o nome de Abrava 1. E vou dar um OK. Outra coisa que eu vou fazer, já que é a primeira vez que eu estou criando esse projeto, eu preciso também exportar o que eu fiz para IFC, para que ele possa visualizar. Então, esse pavimento que foi criado, eu vou exportá-lo em IFC, também com o nome de Abrava. E vou colocar na mesma pasta. E eu só vou exportar as informações de ventilação para
análise de colisão. Agora, com um software de visualização de IFC e também DWG, eu tenho esse que é um software gratuito, o TecLab Insight, mas existem outros que têm mais recursos, como o Solibri. Então, eu vou abrir esse programa. Vou abrir um novo projeto. E agora eu vou importar tanto o IFC quanto o modelo em DWG. Aqui eu tenho só o que foi criado no DDS. Agora eu vou inserir o modelo em DWG. E agora eu vou importar a nota que foi criada no DDS. A Brava 1. Já aparece meu nome aqui. E já aparece uma nota dizendo: olá, verifique se está correto. E já aparece uma imagem. Se eu clicar 2 vezes nessa imagem, ele já abre na mesma coordenada que eu criei essa imagem no DDS. Mas ele não está com a transparência. Então eu posso clicar nessa parede e eu posso esconder, para ficar mais fácil a minha visualização. Até chegar mais perto. E eu posso ver a mesma coisa que eu poderia ver no DDS. Só que o meu objetivo é verificar se tem algum conflito, alguma colisão. Então eu vou criar uma regra de colisão entre o que foi criado no DDS, que é o meu arquivo Abrava, e o meu modelo DWG. E vou salvar e vou rodar essa análise. Se eu vier aqui em conflitos, eu já acho 9 e eu quero verificar o primeiro, que é esse que está aqui na minha frente. Vou ocultar essa parede. Vou ocultar essa parede. E olha só, o meu duto está batendo numa viga, num pilar. E eu vou passar agora para o DDS, que é a primeira coisa que eu quero que seja corrigida. Então eu vou voltar aqui, eu vou criar uma nova nota. Olá, o duto está batendo no pilar. Verificar. Eu vou salvar. E eu posso agora salvar como Abrava 2. Eu volto agora no DDS. Uma imagem 3D. Volto nessa ferramenta Beam Collaboration Format. E vou agora importar essa informação que foi criada no tecla. E eu já tenho a imagem. E se eu clicar, ele já me mostra
a mesma imagem que estava sendo vista lá. E aqui está batendo no pilar. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar e ver qual é esse ramo, é o 28. Eu vou para uma vista 2D, é o 28. E é aqui que está batendo. Então, vou tirar, passar para cá. Não está batendo mais no pilar. Salvei. Vou exportar novamente esse FC, já corrigido. Com o mesmo nome de Abrava. Sim. Colocar as mesmas opções que eu tinha colocado anteriormente. Exportar. Deu um erro. 16:05. Deixa eu ver se o arquivo foi exportado corretamente. 16:05. Aparentemente foi exportado corretamente. Então, se eu vier no meu projeto Abrava, no meu arquivo Abrava IFC, e atualizá-lo, ele já deve alterar automaticamente. E foi o que aconteceu. Se eu rodar novamente agora a minha regra de conflito, sumiu. Ele não está batendo mais aqui e eu posso verificar outra coisa. Então é uma maneira de se trabalhar com clientes que estejam utilizando outra ferramenta, ou em FC, ou em DWG que possa ser exportado. O DDS, como vocês viram, é muito fácil de se trabalhar. É uma ferramenta bem intuitiva e é fácil de se manipular e trabalhar com parceiros que não tenham acesso ao programa como o projetista que estiver utilizando. Pessoal, há alguma pergunta adicional para que a gente possa mover adiante aí? Eu estive observando, estou acompanhando aqui as perguntas que apareceram, nós respondemos. Agora, talvez, não sei, uma sugestão. Talvez, Felipe, poderíamos fazer aí uma visão rápida aí, né? Um overview do que nós apresentamos. Eu nem sei se todos que estão nessa... Aproveitar e fazer uma enquete aqui, né? Quem está participando agora dessa apresentação, levantem a mão aí, aqueles que não estejam, que não tenham participado do... é só clicar no botãozinho aí da mãozinha aí, tá, pessoal? Que não tenham participado do evento lá da Febrava, que teve o encontro. Que daí, de repente, baseado nisso, a gente poderia fazer, não sei, uma sugestão? Poderíamos fazer um overview, uma visão rápida dos recursos de desenho, de dutos, modelagem, etc. Então, estou vendo aqui quais são. Muito bem. Tá, tem aí 1, 2, 3, 5, 6, 7. Acho que é mais do que suficiente para que a gente possa ir adiante e fazer uma visão rápida aí, né, Felipe? O que você acha? Perfeito. Não, perfeito. Vamos lá, Vamos então a gente seguir. mostra um pouquinho dos recursos do DDS, uma visão geral para essa parte. Começando um pouquinho, pegando o DWG, né? Acredito que isso é uma questão que todos passem por isso, né? Normalmente em projetos, recebam DWG de um cliente, de um parceiro, um arquiteto, e daí precisa criar o modelo BIM, e daí a partir daí fazer a criação dos dutos, que é basicamente o que a gente tinha mostrado lá na Febrava, dar uma repetida naquilo, né, e tirar algumas dúvidas que apareçam no caminho. Vamos adiante, então? Maravilha. Legal. Então, eu só vou pegar aonde está esse arquivo DWG. Deixa eu ver se eu tenho ele aqui. Tenho.
Maravilha. Esse aqui está no DBS 3700. Essa é aquela sua casa em Beverly Hills, não? Ah, é uma delas. Ah, tá. Só para perguntar. Então, vamos lá. Apresentação Abrava DWG. Vai ser o nome do meu projeto. Vou criar. Clicando em Create, eu já crio um projeto vazio. E eu já vou trabalhar aqui na disciplina de ventilação, onde eu vou inserir esse pavimento. Na opção de inserção, eu posso inserir tanto o DWG como o XREF, mas eu também tenho outras opções. Poderia ser PDF, DXF, CFI, ou até imagens. Ou como o IFC, né? Nesse caso, eu vou utilizar a opção de DWG. E agora eu vou procurar o arquivo que se encontra em 1 trilhão de pastas que eu tenho aqui. Aqui. Maravilha. Vocês podem ver que está um projeto, né, com coisas que eu não quero utilizar aqui. Eu já tenho alguns até dutos com acessórios, mas isso, a primeira coisa que nós vamos trabalhar é na modelagem da arquitetura. Então, o que eu não quero ou não preciso utilizar, eu posso utilizar uma ferramenta, essa Layer Wizard, para apagar. Essas layers que não vão me ajudar nesse momento. Se eu, por acaso, apagasse alguma coisa aqui, como aqui uma parede, opa, apaguei a parede, não era para apagar. Se eu vou clicar com o meu botão direito do mouse, eu tenho acesso a essas layers novamente. Que agora eu nem sei qual que é. Aqui, maravilha. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é desenhar o perímetro externo, como eu mostrei para o coeficiente térmico. É só utilizar essa ferramenta definir área. Eu vou clicar com o botão direito para alterar o tipo ou a espessura da parede. Se eu não me engano é 20. 40. Deixa eu ver aqui. Ctrl M. 40. E eu vou, como é uma geometria retangular, eu vou só fazer uma linha diagonal e clicar Enter. Ele já vai abrir aqui um diálogo perguntando que tipo de piso que eu quero, de teto, e os coeficientes térmicos, como também foram já falado anteriormente. E aqui eu já tenho uma lista de todos os elementos que foram criados para esse perímetro externo e suas propriedades. Agora, se eu quisesse, por acaso, criar alguns espaços já em 3D, já do que eu tenho aqui dessas geometrias desse arquivo DWG, eu posso utilizar elas como referência. Eu uso a ferramenta Define Rooms, e eu vou utilizar, antes disso, só essa layer como contorno. Pessoal, rapidinho, apenas um comentário, baseado em duas perguntas que eu recebi aqui. No final dessa sequência que o Felipe está mostrando, nós vamos aí fazer uma geração de uma lista de materiais utilizados no projeto, né, Felipe?
Perfeito. Tá? Então, só, daí já aproveita e responde a pergunta de um dos associados aqui. E a Ok. outra questão, pessoal, eu estou fazendo a gravação dessa apresentação, tá? Então, está sendo gravada. Então, fechando o webinar e não tendo nenhum problema com o vídeo, espero, que nós vamos gerar aí no GoToWebinar. Nós vamos disponibilizar isso e nós vamos comunicar a todos. A Brava, vamos passar para a Brava poder comunicar a todos como acessar o vídeo para poder rever essa sequência. Ok? Obrigado. Então, enquanto o Davi falou, eu já fui clicando várias vezes e convertendo os elementos em 3D para ser utilizado no DDS. E como vocês vão ver, são elementos paramétricos. Eu estou aqui gerando algumas janelas que, se eu clicar 2 vezes em uma delas agora, eu já abro um diálogo com uma janela paramétrica que eu posso alterar todos esses parâmetros de largura, de altura do peitoril e o tipo de janela que eu quero utilizar. E se a gente visualizar em 3D, em pouco tempo já deu para criar alguns ambientes em 3D para começar a fazer os sistemas de ventilação ou qualquer outro. Então, vamos imaginar agora que estamos começando daqui, algumas tubulações estão ocultas do outro lado, além desse espaço, e eu vou começar na altura de 2,50 um duto circular com 400 milímetros de insuflamento. Eu vou colocar ele até o final de até onde eu desenhei os cômodos e vou finalizar com uma tampa. Da mesma forma, vou colocar um duto agora, mas de extração. Também a mesma altura e mesmo diâmetro. Agora, manualmente, eu vou utilizar novamente a ferramenta duto e ele reconhece o duto que já foi desenhado. Se eu clicar em cima dele, ele já abre um diálogo para eu criar, para ser inserido um T, múltiplos T's ou um colar. Eu posso colocar o que eu quiser aqui, altera-se a imagem de preview, mostrando parâmetros diferentes que são utilizados, dependendo da opção que eu escolher. Como essa aqui, esse H, esse E. Então, dependendo do subfiltro que eu escolho, ele utiliza parâmetros diferentes. Eu vou pegar esse colar aqui, 100 milímetros. Ok. Já vou começar a desenhar aqui. Estou fazendo manualmente. Eu coloquei uma curva, porque agora eu quero descer. Imagina que seja até o forro, então eu vou dar um page down no meu teclado e vou descer até 2.3, 2,30. Ok. Felipe? E agora eu vou clicar com o meu botão direito. Sim. Não, só para um comentário rápido, se puder fazer a sequência também usando alguns dutos retangulares, que foi comentado pelos usuários aqui, pelos associados, que mais comum, Usual. mais usual. Perfeito. Tá bom? Ok. Obrigado. Então, só para finalizar isso aqui, eu vou inserir um terminal. Vou inserir esse aqui. Vai. Então tá bom. Eu não quero trabalhar com um duto circular, eu quero
um retangular, eu posso alterar esse que eu já criei. E ele pode ficar, eu posso alterar o parâmetro ou de largura ou de altura dele. E aí ele já vai mudar qual é a biblioteca, né? O tipo de material e assim por diante. Tudo automaticamente. Se a gente visualizar em 3D, essa mudança que foi feita, eu tenho um duto circular e eu acabei de alterar e já tenho um duto retangular. É muito simples alterar o que já foi criado. Eu não precisaria começar novamente. Desse ramo que foi criado, eu não quero ficar desenhando manualmente todos, né? Eu vou gastar um tempo danado. Então eu cliquei e selecionei só esse ramal. Vou clicar com o meu ponto direito, com o meu botão direito do mouse, para utilizar a ferramenta Extend Selection to Copy Paste. Então eu vou copiar e colar esse ramal nos outros espaços. E agora eu posso fazer a mesma coisa, posso fazer de uma maneira diferente com essa extração de ar. Eu posso pegar já um terminal, pegar agora uma grelha de 100, colocar 2,30, peguei de insuflamento, preciso pegar de extração de ar. Vou inserir nessa parede, vou clicar nessa grelha e vamos conectar automaticamente ao canal. Ele está falando que a distância não permite, uma distância muito pequena. Então vamos tentar do outro lado aqui, vai que é mais distante. Pronto. E do mesmo modo, eu posso jogar para os outros cômodos. Felipe, uma pergunta de uma associada aqui relacionada aos dutos. A pergunta é se é relacionada à biblioteca, se é necessário você criar uma biblioteca para inserir os dutos e definir as especificações desse duto, por exemplo, se o material ele é de chapa galvanizada ou de MPU. Não. Diferente do Revit, né, que é necessário que eu insira de uma biblioteca externa ou mesmo de uma biblioteca interna, eu preciso colocar no meu projeto, o DDS já tem uma gama enorme de objetos, não só como para terminais, mas planos e Air Handling Units. Todos esses objetos que estão aqui são padrão do DDS. Quando você tem o programa, você já instala, você já tem todas essas opções. Mesmo também os dutos, né? Ele já tem vários materiais, a biblioteca já vem com uma gama enorme. Agora, se você quer ter o seu próprio material, ou você quer ter os terminais de ar que você utiliza padrão na sua empresa, você pode... Deixa eu ver aqui se eu já tenho... Foi criado para Thermoplan. Deixa eu ver se eu colocar aqui, descrição não, manufacturer, Thermoplan. Ah, não, eu não tenho terminal, mas eu tenho aqui no Handling. Eu tenho aqui, ó, elementos que foram criados para Thermoplan. Então a gente colocou até algumas imagens. Até algumas imagens eles colocaram. E esses objetos já estão disponíveis em todos os projetos. Eu não preciso, cada vez... se eu não me engano, eu acabei de criar esse projeto.
Ele já estava aqui, eu não precisei fazer nenhum esforço para achar essa biblioteca. Uma vez que você cria a sua biblioteca, você já pode inserir em todos os seus projetos automaticamente. Então é uma maneira bem simples, você não precisa ficar procurando que tipo de objeto você quer utilizar. E por eles estarem disponíveis aqui, não significa que o seu projeto vai ficar pesado. Eles estão disponíveis de uma forma virtual, eles não vão pesar o seu projeto. Então, se a gente for verificar em 3D o que foi desenhado até agora, olha só, está passando dentro de um duto. Imagine que eu não conseguisse ver isso, né? Então, o que poderia ser feito no DDS? Eu posso utilizar essa colisão, essa detecção de colisão, da mesma forma que foi utilizado no Tecla, só que agora só para sistemas que são criados no DDS. Se eu clicar, ó, ele já me mostra todos os pontos em que há colisão. Se eu der um zoom, ele vai me mostrar, ó, tá batendo aqui. E aí eu posso arrumar. E fazer... Eu precisaria alterar isso manualmente. O DDS não evitaria essa colisão automaticamente nesse ponto. Mas existe uma maneira de evitarmos colisão entre disciplinas ao estar desenhando. Eu posso, por exemplo, começar um ramal aqui, nessa extração de A, e quando eu passo por cima desse ramal de insuflamento, ele já reconhece, ele pergunta, o que você quer que eu faça? E se eu clicar nessa opção, aparece um diálogo de evitar colisão. E ele me pergunta, como que você quer evitar? Com que grau você quer fazer essa declividade? Ou você quer camelar? É uma expressão, Camelar né, não, de hein, passar Felipe? por cima ou passar por baixo. De novo, camelar não, hein? Ninguém quer camelar aqui. E eu posso fazer a mesma coisa Aproveitando, aqui. Felipe, você, esse duto, você começou ele a partir de uma seção definida, de uma medida definida. Você pode utilizar também um cálculo de dimensionamento para ter a vazão de ar correta, etc? Sim, nesse caso, eu até agora fiz tudo com o mesmo diâmetro e seria utilizado aquele cálculo de perda de carga. Então, o que precisa ser feito aqui inicialmente é ter um ponto de cálculo, que é essa opção aqui, onde o meu mouse está passando. Então, eu vou colocar aqui duto insu. Ok. E a mesma coisa para cá. Ok. Eu venho agora no meu diálogo de building, no meu edifício, e eu venho na aba de Pressure Loss Calculation. É aqui onde ocorre o dimensionamento. Um por vez, posso começar nesse duto de extração, clico em Start, ele já me mostra o duto do início ao fim, com seus ramais, e ele já mostra qual a velocidade que estaria passando nesse momento, com as informações que estão contidas nos terminais. E eu posso alterar a informação de limite de velocidade que eu quero que passe, ou velocidade mínima, ou vazão, limite de vazão, porcentagem, né? E aqui é a minha aba de cálculo. Então aqui está mostrando o meu status atual, e como eu havia mostrado antes, eu posso alterar, levando em consideração a velocidade constante ou a resistência, como a gente tinha conversado anteriormente. A gente já vê aqui alterando a velocidade
E até esse momento é só uma previsão do que aconteceria. Outra informação interessante, além da pressão, além da velocidade, é levado em consideração o ruído que seria gerado pela vazão de ar no duto em decibéis aqui. E se eu clicar para inserir transições ou reduções, ele já altera o meu o diâmetro do duto para que haja uma melhor velocidade, no caso, se eu quero que a velocidade esteja constante ou balanceado. Perda de carga balanceada. Então, se eu clicar em aplicar, vamos imaginar que eu quero que a velocidade seja constante, aplico. Essa informação me mostra que ele trocou o diâmetro do duto por alguns diâmetros que não existem, então eu teria que alterar na minha biblioteca. Vou clicar em OK, vocês vão ver como alterou. E eu teria que verificar se ele trocou para um material existente. Esse aqui trocou, Ele mas pode pode ser que sugerir algum não tenha sido trocado. Felipe? Estou ouvindo. A pergunta também aqui se você pudesse mostrar essa sequência de cálculo idêntico ao que você mostrou agora, só que aplicado também a um retangular, a um duto retangular, e se ele vai propor medidas próximas de dimensões existentes, assim, na biblioteca. Ele faz isso ou você tem que Esse procurar? aqui foi feito ao duto retangular. Ah, perfeito. Ó, já foi feito ao duto retangular. Tá, e aí ele sugeriu, inclusive, é porque você falou em diâmetro? A redução. Certo. Ele foi reduzido de 400 para 300, o diâmetro Ah, sim. Quando inicial. diz o retangular, na verdade, o que ele se refere é as largura e altura, né? Retangular, 300. Isso. Perfeito. E aí ele sugere já baseado na biblioteca existente? É a outra pergunta se ele já utiliza. Já na biblioteca existente. Tá, perfeito. Se eu clicar aqui, existem alguns elementos que eles são paramétricos, como esse aqui, ó, esse Ventilation Duct Galvanized Steel Sheet. Esse aqui, que tem a folha de aço, Sim. ele é um elemento paramétrico, então ele vai assumir qualquer valor, mas ele vai ter sempre essa descrição. Ele não, aqui o valor ó, de largura e altura está como zero, então ele vai assumir qualquer valor. Mas se eu vier em outras em outros filtros, eu já tenho elementos. Ó, aqui está 300. Então ele vai me mostrar o que existe de 300. Até agora só esse flat de 300. Então esse estaria disponível para ser utilizado nesse diâmetro que eu quero. Ou esse aqui que já é circular. Então teria que ser só esse estaria disponível nesse momento, ou esse paramétrico. Se eu Perfeito. alterasse, quisesse que fosse 200, ele me mostraria alguma coisa só de 200. No caso eu não tenho nada. Teria alguma coisa aproximada. E se nós víssemos agora as informações que são geradas para cada espaço, nós podemos analisar agora o que foi gerado de informação para esse espaço, por exemplo. Esse espaço aqui, olha aqui, o ruído que está sendo gerado nesse espaço. Que está aqui com descrição de banheiro, mas eu poderia alterar, ou ainda não tinha configurado nada disso. Vamos imaginar que seja uma sala de trabalho. Sala de trabalho.
E aí nós podemos vir e colocar a informação nesses cômodos. Vou colocar só nesse aqui. Caso não está funcionando agora. Que não está aparecendo agora. Devo ter tirado. Vamos text. Aqui. Efeito. Então existem várias informações que eu já posso colocar em cada cômodo relativo a informações que eu posso inserir ou são geradas através por meio do cálculo, como foi o ruído. Outras ainda estão zeradas. Mas é isso, todas essas informações são automáticas, tanto para os espaços ou para os dutos. Se eu quisesse ver na minha imagem 2D qual é o diâmetro desse duto, eu posso vir aqui ó, em duto, circular, esse é. Ele já me mostra nessa configuração qual é o material. Ele está com esse aqui, nesse ramal. E se eu quiser nesse aqui, que é retangular, eu já tenho essas informações. Ou eu posso colocar mais informações. Mas me mostra que nesse ponto a vazão está passando a 2,47 metros por segundo. Me mostra, a vazão está a metro cúbico por hora. Tem uma velocidade de 2,47. E eu tenho também o diâmetro e a altura dele. E o nome. E eu poderia colocar outras informações, sendo todas automaticamente alteradas. Davi, mais alguma pergunta? Alguma coisa a mais que queira que seja mostrado? Então, pessoal, eu lembrei agora que quer que seja gerado uma quantificação, né? Então, eu já posso aqui utilizar a ferramenta Export Bill of Quantity. E eu já tenho os elementos que foram gerados no meu projeto. E através dele eu posso exportar essa informação para Excel. Ou eu posso gerar um relatório com um template que o DDS já tem gerado. Como tem esse aqui, esse relatório com comprimento de produção. Isso que não é bem o caso de como é utilizado aqui no Brasil, né? Já que a chapa é cortada de acordo com o tamanho dela, vai ter espessura diferente e é por quilo. Então, ainda não tem um relatório nessa forma. Mas se a gente utilizar esse relatório, esse template de relatório, já para ventilação, a gente tem esse tipo de informação. O duto, qual é a altura e largura, o nome dele e o comprimento, e quantas peças seriam. E aqui eu tenho a área. ok. Felipe, voltando um pouquinho só, acabou de aparecer aqui para mim duas perguntas relacionadas ainda aos dutos.
Primeira, se você tinha respondido, mas se puder mostrar um pouco melhor essa questão, que quando alterado, quando você fizer uma alteração do duto, seria necessário que ele assumisse somente os padrões de construção, né? Por exemplo, 40 por 40, 35 por 35 e assim por diante, ao invés de ele colocar medidas não realísticas. Isso é possível? Então, isso depende do que você quer que seja feito. Você está falando na hora na hora Do do cálculo. cálculo, ou se eu Do quiser, cálculo. na hora do cálculo ou na hora manualmente, você precisa verificar que na hora do cálculo ele vai me mostrar aqui, ele vai me dar uma ideia do tamanho que vai ficar esse. Ó, de acordo com essas informações que estão aqui por padrão. Por Se eu exemplo, colocar para calcular e inserir transições. Ó, é um duto circular esse, por exemplo. Se eu colocar aqui para adicionar reduções, ele deu uma sugestão de 112. Mas se por acaso você sabe que 112 de diâmetro não existe, você pode pegar um número aproximado e não aplicar. Você altera manualmente. ah, Você só tá. clica Ele OK. não, então quer dizer, a resposta é, ele não vai assumir um padrão automaticamente de construção. Você não tem um padrão que ele assume. Ele faz o cálculo, te dá a medida e você busca pela medida mais próxima ao que ele sugeriu. Isso. Tá. Se ele está lá 112, provavelmente é porque existe aqui o 112. Se eu colocar aqui 112, ó, eu tenho 112. Então, Mas eu mas posso então, falar. por exemplo, se você eliminar dessa lista de medidas que você tem da biblioteca, o 112, ele não te colocaria no cálculo então o 112. É isso que você está dizendo? Eu não sei. Tá. Eu acredito que não. Eu precisaria fazer um teste para Porque ver essas isso. medidas que ele Eu lista para acredito que gente, não faria isso. essas medidas que ele lista para gente nessa listagem de dutos, e fica disponível no DDS para que possa ser alterado ou que nós possamos alterar através de uma personalização para o mercado, correto? Sim, Tá. sim. Essa aqui é baseada na norma DIN. Tá. Medidas. Essas bitolas, esses diâmetros que tem aí são baseados em normas alemãs. Mas se houver alguma discordância com o que é utilizado aqui, pode ser alterado tudo. Perfeito. Então, vamos colocar essa pergunta relacionada às medidas de dutos, para ser respondido e enviado depois se não hoje, na segunda-feira, no início da semana que vem, a gente manda as respostas para essas perguntas. Então, nós estamos anotando essa pergunta relacionada ao fato de que, caso não exista a medida, se tirar da listagem a medida, ele não vai pegar a medida e vai pegar uma medida que esteja disponível na listagem. Perfeito? Uhum. A gente pode Sim. fazer esse teste, né, Felipe, para confirmar Sim. se é válido essa questão. Ok. Tem o Fábio mandou aqui para gente se essas informações podem ser customizadas, não são usuais. Eu vou abrir o canal. O Fábio me mandou um monte de pergunta aqui. Deixa eu colocar aqui o Fábio no ar. Vamos colocar o Fábio para falar com a gente. O Fábio que é conhecido e tão querido por todos aí. Vamos lá. Fábio. Estou aqui, vocês estão Perfeito. ouvindo? Por favor, faça a Estamos ouvindo, estamos ouvindo. para todos aí. Não, o que eu comentei é que se você, aquela anotação que você puxou para dentro da planta, né? Você pode customizar aquilo para não aparecer em inglês, aparecer em português. Como é que pode fazer isso? Ah, sim. Você diria essa informação, o que eu tenho em inglês aqui, é a descrição do meu duto, correto, Fábio? Isso. No momento que eu
alterar a descrição desse duto. Deixa eu ter acesso a ele. Aqui. Ventilation Duct Galvanized Steel Sheet. Se eu alterar o nome dele para... Vou só abreviar duto galvanizado. Tá bom. Vou colocar aqui um FF. Opa, alterou automaticamente. Então tudo aqui pode ser alterado, tudo pode ser manipulado. Oi, Fábio? Aí eu comentei, perfeito. Desculpe. Aí eu Eu comentei fechei o que, seu áudio, porque estava dando um eco aí. Mas pode falar, por favor. depois eu comentei a questão das dimensões dessa série de dutos aí que ele coloca aí, que são dimensões padronizadas da série de Renard, né? Que não é muito, o pessoal não segue muito aqui no Brasil, usa de 50 em 50 milímetros e pula algumas medidas aí, né? Perfeito. Uhum. Perfeito. Eu acho que, inclusive, como tem uma questão que nós vamos abordar aí, responder para todos sobre a questão das medidas, alterar as medidas da listagem, faz parte da personalização, localização que nós estamos propondo do DDS para o mercado nacional, um ajuste nas medições ou nas medidas disponíveis dos dutos também, perfeito? Então, podemos, é claro, que colocar e vamos ajustar isso para ficar mais de acordo com o mercado. Perfeito, Felipe? Sim, tanto os dutos disponíveis quanto os equipamentos que são utilizados no Brasil. Isso foi até recentemente, acho que eu havia mencionado para o Fábio e para o Ricardo também sobre essa questão. Nós tivemos umas solicitações por parte do pessoal da Thermoplan de alguns equipamentos e nós estamos disponibilizando esses equipamentos que foram solicitados para inserção para todos. E isso é um dos pontos de vantagem, inclusive, tá mencionando para vocês que faz parte do pacote que nós estamos oferecendo para os associados à Brava, o ajuste ou alterações no software. Qualquer update, atualização pelo período de 1 ano vai ser disponibilizado a todos os associados que entrarem nesse pacote. Isso inclui novas versões do programa, como saiu agora, por exemplo, o DDS CAD 9, como também ajustes na biblioteca, mudanças de equipamentos na biblioteca, essas alterações de dutos e qualquer alteração que é sugerido pelos associados. Fábio? Oi, tô aqui. Mais alguma pergunta ou comentário? Não, a princípio não. Ok. Muito bem. Eu acho que... Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Pedir para vocês me enviarem aí, por favor, se tiver mais alguma pergunta relacionada ao que nós mostramos. O Felipe está carregando, inclusive, alguns objetos de biblioteca, não é, Felipe? Isso, são alguns objetos que foram criados para Thermoplan. São esses que você falou que vão estar disponíveis para eles também. Sim. E mostrando que é possível a criação de novos objetos e até mesmo se houverem pessoas que já que utilizaram outro programa e já tinham bibliotecas, né, mas agora querem utilizar o DDS, mas não perder esses elementos que foram criados, como por exemplo esses ventiladores foram feitos no Revit e foram importados como geometria 3ds e pode ser utilizado da mesma forma no DDS. E eles possuem pontos de conexão, Felipe? Sim, né? Possuem ponto de conexão. Eles são inseridos automaticamente num duto. Se eu pegar um duto aqui e crescer com ele e pegar esse mesmo e copiar, vou utilizar aqui a ferramenta de
de ventilação, ó, ele já conecta automaticamente, pegando a espessura, levando em consideração a espessura do duto. Perfeito. Muito bem. Ok, pessoal, mais alguma pergunta? Nós ficamos então com essa questão dos dutos, tá? Nós vamos fazer só um levantamento aí sobre a questão de alteração na listagem das dimensões de dutos, que pode ser alterado no programa, né? Modificado para que vocês possam utilizar num padrão nacional. Inclusive, nós podemos fazer até uma coisa ainda melhor, né? Utilizando o apoio aí, obviamente, da associação, e o Fábio, o Ricardo, o Gibrail e toda a equipe lá da associação pudesse nos dar uns feedbacks sobre o que poderia ser. Essa semana foi meio complicada porque eu fiquei sem internet. Quer dizer, na verdade eu ainda estou sem internet no escritório, né? Eu estou usando só em casa. Ok, Fábio? O escritório é junto de casa, mas eu estou usando a internet ou na casa da minha sócia Sim, sim. ou na casa da minha mãe. Porque a Vivo deixou a gente na mão aqui. Tá. Ok, então, Felipe, você quer voltar uma questão só rápida? Se você quiser voltar Sim. para quantificação, né? Que você estava mostrando a parte de quantificação quando nós retornamos para os dutos aí, né? Apresentação Brava DWG. Sim. Alguma pergunta relativa à quantificação? Eu acho que você mostrou uma forma de um tipo de relatório. Se pudesse mostrar um pouquinho os outros relatórios que ele extrai também, né? Que ele extrai uma quantificação num tipo de reporte de comprimento, não é isso? Isso, esse aqui foi para comprimento, né, de produção, seria para o corte. Eu posso pegar esse part list, que é baseado aos acessórios, a todos os elementos. Esse aqui mesmo. Ele já cria esse relatório. Então já existem alguns relatórios que são por padrão. Agora, também poderíamos criar um relatório pelas necessidades da Brava. Isso seria, né, uma parceria que poderíamos fazer com a Brava, já tanto esse trabalho de tradução do relatório, quanto o tipo de informação que nós queremos que seja mostrada, tudo isso pode ser implementado. Perfeito. Muito bem, então, como não tenho aqui mais nenhuma pergunta, talvez se eu não estou deixando ninguém aqui sem resposta. Acredito que não. Todo mundo tem acesso à mãozinha aí, pessoal. Quem tiver alguma pergunta para fazer, peço por favor para clicar na mãozinha, levantar a mãozinha aí que eu vou conseguir ver aqui na listagem. Agora, é claro, opa, tem uma pergunta aqui. Muito bem. E vou abrir o áudio. Tá. Só um minuto. Ok. Eu estou abrindo o áudio, Gustavo. Ok. Acho que o Gustavo está sem o áudio lá agora. Mas deixa eu ver a pergunta que ele está fazendo aqui. Espera só um minutinho. Perfeito. Gustavo, por favor, pode mandar para a gente a pergunta. É uma pergunta, ok. É uma pergunta aqui que foi feita pelo Gustavo, uma pergunta na área de comercial, então eu vou enviar a resposta individual. Quem quiser, pessoal, o seguinte, qualquer pergunta comercial, nós estamos fazendo aqui tirando dúvidas técnicas. Nós enviamos a todos uma
uma proposta, não é isso? Uma condição especial, inclusive com opção de parcelamento, etc. Tal. Essa condição, lembrando que é uma proposta que é válida até o final desse mês, e por essa razão nós estamos fazendo esse webinar para tirar algumas dúvidas técnicas que vocês tenham. Mas fiquem à vontade, vocês todos têm o e-mail, tá? Meu e-mail, nosso e-mail aqui, vou colocar o e-mail meu direto, mas vou mandar agora para todos vocês. Caso tenham alguma pergunta comercial, podem enviar. Aliás, eu vou colocar até melhor. Eu vou colocar esse e-mail comercial para vocês, porque daí já vai direto para qualquer dúvida comercial. Esse que eu mandei para vocês aí é o comercial@cadtech.com.br, tá bom? Então, qualquer pergunta comercial, podem, por favor, mandar para esse e-mail, nós responderemos a todos aí. Uma pergunta relacionada à configuração de máquina, de equipamento para rodar o DDS CAD, não é nada excepcional. Eu vou colocar aqui. Isso, se tiver, Felipe, por favor, manda para separa aí para a gente, ficar mais fácil visualizar. No site da DDS, entra aqui em produtos e sistemas requeridos. Requisitos do sistema. Aí. Isso, requisitos de sistema. Obrigado, Davi. E aí nós temos 3 especificações. Mínima, padrão e avançado. Aqui embaixo. Pessoal, só uma dica aí, né? Quem já tem uma experiência de uso, né, nessa área aí de bastante tempo, esqueçam a configuração mínima, hein? Tá? Vamos trabalhar assim. Pense sempre na configuração ideal, né? Ideal ou recomendada. Sempre procurar trabalhar com a recomendada. Você vê que ele utiliza processamento gráfico avançado, de processamento de placa gráfica, né, de OpenGL. Aí ele está citando o NVIDIA Quadro, série 4000. Não que seja obrigatório isso, porque esse seria um item um pouquinho mais caro, vamos dizer assim, né? Uma placa gráfica avançada. Tem até aqui, ó, o padrão tem como OpenGL 512, aqui também é um Perfeito, board. perfeito. Tá? Então, claro, quem puder investir um pouco mais, agora lembrando, né, a memória é sempre importante, 4 GB de RAM aí, e não se fala nisso, né? Não trabalhar com menos do que isso é interessante, o que não é um investimento caro em termos de memória, assim, trivial, né, hoje. Lembrar que é sempre interessante procurar investir, né, principalmente aí na parte de monitoramento, a parte de display. Muitas pessoas às vezes se preocupam em gastar um grande dinheiro na CPU e esquecem que o monitor é importantíssimo também, né? Então, lembrando que é bom ter um monitor com uma qualidade boa, também não significa um investimento muito alto. Ele trabalha com Windows 7, então Windows 7 ou superior é recomendado, né? E o processamento, né, que pode ser o i5 ou o i7, ou o equivalente da AMD, né? Opcionalmente, normalmente nós recomendamos trabalhar mais com a linha da Intel, questões de compatibilidade, evitar qualquer questão, mas ele também funcionaria com a AMD. As placas gráficas, como foi citado aí, se puder investir um pouquinho mais, vale a pena, mas tendo pelo menos 512 MB de RAM. Deixa eu ter mais uma pergunta aqui, por favor. Deixa eu só voltar aqui. Uma pergunta que sai um pouquinho de ventilação e ar-condicionado. Felipe? Estou ouvindo. Está ouvindo? Perfeito. A pergunta é, quando é utilizado o pacote de elétrica, nós conseguimos representar eletrodutos flexíveis, tipo embutidos em alvenaria e laje? Sim. É possível? É possível. Eletrodutos flexíveis, você pode mostrar alguma coisa relacionada? Sim. Nesse mesmo projeto eu posso vir na disciplina elétrica. Eu acredito que nós já temos aqui o PET, né, que já tem
os elementos até traduzidos. Se eu clicar aqui nesse eletroduto, ainda não está nesse... Não, eu tenho tantas versões de DDS que essa não estava já com o patch, nós já temos eletrodutos em português. Mas eu já tenho aqui também uma gama enorme de eletrodutos e tipos de material. Perfeito. E se ele é flexível, é claro que então ele não vai ter o acessório curva, né? Ele vai ter aquele raio, mas na quantificação ele não vai ter o acessório curva. Perfeito. Essa pergunta, inclusive, foi feita pelo Renato. Ele colocou aqui, pergunto, porque a princípio a biblioteca padrão do Revit não possui esse elemento. Então, é disponibilizado. Sim, aí possível. Na biblioteca padrão. Perfeito, do DDS. E já em português, né? Perfeito. Eu acho que nós respondemos aí as últimas perguntas. Mais uma vez, eu vou pedir para vocês, caso queiram perguntar alguma coisa aí antes de encerrar, levantar a mão. Muito bem, então, mais nenhuma pergunta. Mais uma vez, pessoal, lembrando, tá? Eu estou enviando agora o meu e-mail novamente para vocês. Esse e-mail que eu passei agora, para vocês viram aí, é o meu e-mail direto. Caso qualquer dúvida técnica, tá? Sobre produto, localização, que vai ser adaptado ou não, etc., que vocês lembrem aí depois da apresentação, fiquem à vontade de mandar para esse e-mail, tá bom? O comercial, utilizem para perguntas, dúvidas sobre o pacote, a promoção especial que foi feita, ou qualquer outra questão comercial, fiquem à vontade também. E eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês. Aí, lembrando que nós estamos gravando essa sequência, né? E vamos disponibilizar depois através da Brava, disponibilizar esse vídeo para vocês poderem acessar. Então, uma vez mais, obrigado pela presença de todos. Obrigado, Felipe, pela apresentação. Obrigado, Davi. E vamos nos falando então, pessoal. Tenham todos um bom fim de semana. Tchau, tchau.